Olá, pessoal. Nessa videoaula a gente vai falar sobre o concreto em si. Nós ainda não vamos entrar no ensaio tecnológico, vamos começar a introduzir esse conceito. Bom, a gente viu até aqui todos esses materiais que compõem o concreto, né? Nós temos o cimento, a água, a areia e a brita, que vão compor esse concreto, esse material. Além, né, dos aditivos, né, e adições que a gente pode acrescentar nesse material, tá? Só para fins representativos, né, nós temos aqui, né, relembrando alguns conceitos de pasta, que é a mistura de cimento e água, argamassa, cimento, água e areia, e o concreto, por fim, é a adição, né, da brita nessa argamassa, né? Então, nós temos o aglomerante, né, que é o cimento, mais o agregado e a água. Bom, então aqui a gente tem a definição desse concreto, eu trouxe algumas definições aqui, a definição da ASTM. Então, o concreto é um material compósito que consiste de um meio aglomerante no qual estão aglutinadas partículas de diferentes naturezas. Quais são esses materiais aí que compõem esse concreto? Nós temos o aglomerante, que é o cimento em presença de água, o agregado, que é o material, é qualquer material granular, né, miúdo e graúdo, né, a areia e a brita, os aditivos e adições, que são substâncias químicas, né, adicionadas ao concreto em seu estado fresco, que vai trazer, né, alterar algumas propriedades, né, trazendo alguma melhoria, né, aquela necessidade construtiva. E nós temos uma última definição, é uma definição de uma revista brasileira, né, do Ibracon, em que o concreto é uma mistura homogênea de cimento, agregados miúdos e graúdos, com ou sem a incorporação de componentes minoritários que desenvolvem suas propriedades pelo endurecimento da pasta de cimento. Então, é essa pasta de cimento que irá, né, fazer esse processo químico, né, e trazer aquela característica do nosso concreto. Bom, então, como vocês viram, a gente tem duas características do concreto. Nós temos o concreto no estado fresco, né, no seu estado inicial, onde a gente faz as misturas, né, e a partir do momento que a gente adiciona água, começa as reações químicas, né, do cimento, né, o processo de hidratação, e nós temos né, a evolução disso levando eh, a propriedade final desse material, que é a propriedade do concreto endurecido. Então, a gente estuda essas duas fases distintas, né, que precisam, têm características distintas, né, têm propriedades distintas, que a gente precisa ressaltar. Então, trazendo primeiramente as propriedades do concreto fresco, nós temos a consistência, né, a gente já ouviu falar sobre esse termo, né, principalmente lá em argamassa, né? Então, a consistência, segundo a American Concrete Institute, é, é a relativa mobilidade ou facilidade de o concreto ou argamassa de escoar, né? E segundo a STM, é a resistência de um material não newtoniano à deformação, tá? Então, essa mobilidade que nós temos, né, dessa massa, tá? Isso vai ser muito importante para a gente trabalhar esse material. Bom, então a consistência ela está relacionada com a compacidade e a mobilidade, tá? Então a compacidade ela vai determinar a quantidade de trabalho interno necessário a uma completa compactação, tá? Então a gente tem o peso específico real e o peso específico teórico, né? Então quando a gente faz define esse valor teórico, né, quando a gente tem a compacidade, quando a gente faz essa compactação, a gente define esse peso específico real. Bom, que vai ser diferente desse valor teórico. Bom, a mobilidade é a propriedade inversamente proporcional à resistência interna
a deformação, né, essa característica do material escoar, né, se imobilizar, e depende do ângulo de atrito interno, a coesão e a viscosidade do concreto fresco. E isso vai ser importante, vai impactar em quê? No transporte, no lançamento e no adensamento e no acabamento desse material, né. Então, ter um material com uma determinada mobilidade vai facilitar em alguma etapa desse trabalho, tá. Então é importante definir essa consistência, né, definir esse parâmetro, né, dependendo da situação, né, dependendo do tipo de transporte que vai ser utilizado, dependendo do tipo de estrutura que precisa ser lançado esse material, né. Então, é uma característica, né, que precisa ser definida, né, e a gente tem como quantificar. Bom, outro parâmetro relacionado à consistência é a integridade da massa, né, e essa integridade consiste, né, em esse material ele está totalmente, homogêneo, totalmente, eh eh, coeso, né, e se ele não tiver uma integridade, né, se ele não tiver totalmente homogêneo, eh, se houver uma separação, né, uma segregação que a gente fala, né, pode haver problemas, pode trazer consequência, na qualidade desse material, desse concreto final. Então, a gente fala muito, né, desse problema de segregação no concreto, que é um problema que vai trazer consequências, eh, graves, futuras, né, que é justamente a separação do material, né, principalmente desses materiais granulares, que são materiais mais relativamente mais pesados que os demais, né, e aí acaba, impedindo, né, com essa separação, a obtenção de material com características, de uniformidade razoáveis, né. Então aqui eu trouxe justamente um perfil para mostrar essa separação, né. A gente vê aqui a brita, né, a as partículas, né, de brita maiores, mais na parte inferior, né, desse perfil, né, de concreto, né, enquanto a argamassa em si, né, ou a pasta de cimento está na parte superior, né. Então isso é um problema sério que vai trazer certas consequências nesse material, tá. Sua ausência é essencial para se obter a conveniente compactação da mistura, né. Então a gente precisa eliminar a segregação, não pode existir segregação nesse material, né, que vai acabar impactando, na durabilidade, na resistência dele, tá. E isso está totalmente relacionado com a diferença dos tamanhos dos grãos do agregado, então a granometria é um parâmetro importante para ser definido na hora de fazer, né, o preparo dessa mistura. A massa específica dos constituintes, né, se esse, agregado tem uma massa específica superior, tem essa tendência, né, tentar, verificar, né, ter, esses valores, eh eh, mais precisos, né, e adequados. Uma vibração exagerada, né, na hora de fazer o adensamento, né, desse material, né, e se a gente empregar né, nesse processo de adensamento, uma força muito grande, né, esse material vai tender a se separar, tá, que consequentemente vai gerar um adensamento inadequado. Outro problema que a gente tem, que é um problema, da segregação também, é um link específico da segregação, é a exudação, tá, que é a forma particular da segregação, em que a água da mistura tende a se elevar à superfície do concreto recentemente lançado, tá. O que que acontece? Nós temos aqui 2 concretos, tá, no estado fresco. O primeiro, a gente vê que ele está com uma característica uniforme, né, a gente percebe que ele está todo uniformizado, né, a gente não vê nenhuma separação nítida de nenhum constituinte, do concreto, né, ok, então esse daqui tá
Ok, nesse segundo caso, a gente já percebe uma separação, uma tendência de separação do material. Nós percebemos aqui, ó, na borda, a presença de água, tá? E no interior, a presença dos grãos. Então, a gente tem no interior a segregação, uma forma mais generalizada, e nós temos aqui nessa parte externa a exudação, tá? E essa exudação, ela vai ser bem crítica, né, no caso do concreto, né, que aí a gente não vai ter toda o processo de hidratação, né, o processo de hidratação adequado desse concreto, então vai reduzir a resistência desse material. A gente vai ter poros mais elevados nesse material, que vai acabar, eh eh aumentando a degradação dele, né, então, deve-se ter um cuidado muito grande. Então, a gente viu, né, diversas, pontos chaves, da consistência, né, e aqui a gente destaca os fatores que irão afetar a consistência. O teor, né, de água e mistura seca, é um fator importante, a gente não pode colocar uma quantidade muito grande de água, em relação à quantidade de mistura seca, seria os constituintes secos, né, da mistura, né, não pode ser tão excessivo, tá. A granometria e a forma do grão do agregado, a gente viu que o tamanho das partículas, né, vai afetar nessa questão da segregação, né, então a gente tem que tentar, uniformizar, né, e a forma do grão, ela está muito relacionada com essa questão da coesão, né, da mobilidade desse material. Os aditivos também podem afetar nas características da consistência, né, dependendo do tipo de aditivo, né, se a gente adicionar um determinado tipo de aditivo, né, para melhorar uma característica, uma delas pode ser a consistência, né, isso pode afetar em outros parâmetros, tá. Tempo e temperatura, né, também afeta essa questão da consistência, a gente tem que lembrar que, o concreto, né, o cimento, assim, em contato com a água, ele já começa o processo de reação, né, então a gente já tem o tempo de cura, né, desse cimento, então a gente já sabe aí, então a gente tem que tomar um cuidado com esse tempo, a temperatura, né, nesse processo de reação química desse material, a gente sabe que a hidratação do cimento é um processo que libera uma grande quantidade de calor, né, então a gente tem que ficar atento com isso para não ter perdas de água na mistura. Bom, a trabalhabilidade, né, é um fator que às vezes a gente até, eh, confunde, né, com a consistência, tá, mas não são a mesma coisa, tá. A trabalhabilidade a gente não consegue quantificá-la, né, eh, ela na verdade é algo mais subjetivo do que a consistência, tá. E na verdade a trabalhabilidade é algo maior do que a consistência, né, a trabalhabilidade ela abrange a consistência, né. Então a trabalhabilidade ela vai ser medida pela consistência do concreto, essa medida vai ser feita através do ensaio que a gente vai falar mais à frente, que é o slope test. Então, a trabalhabilidade, ela é uma propriedade, né, desse concreto fresco, que vai identificar a sua maior ou sua maior ou menor aptidão, né, para ser empregado em uma determinada finalidade, sem perder a sua homogeneidade, tá. Então, ela vai envolver as questões relativas à natureza da obra, ao método de execução adotado. Então, a gente tem que verificar, né, qual é o tipo de situação em que a gente pretende lançar esse concreto, né. Uma delas é a questão da taxa de armadura ali daquele elemento, né, dependendo dessa taxa de armadura, a gente precisa que esse material ele tenha uma grande mobilidade, uma grande consistência, né, para que ele possa
escoar e entrar em todas as fendas que existem entre as armaduras, né, e consiga preencher toda a forma, né. Tem a questão do transporte, do lançamento, do adensamento, a questão da mão de obra, né, então isso tudo vai afetar na questão da trabalhabilidade, como é feito esse material, né, tudo isso afeta na questão da trabalhabilidade, então é algo muito maior do que a consistência em si. Então os fatores que irão afetar a trabalhabilidade é a consistência, obviamente, o tipo de mistura, como que a gente está fazendo essa mistura, é uma mistura que é feita no canteiro de obra, então a gente vai ter uma determinada trabalhabilidade, né. A gente está utilizando maquinário para isso, né, está fazendo à mão, como é que está sendo? O transporte vai ser através de um caminhão, vai ser lançado, de que forma, né, vai ser usado um carrinho de mão para fazer esse transporte, vai usar uma mangueira para fazer o lançamento, como que vai ser o adensamento? Vai utilizar, réguas vibratórias ou o próprio a agulha, né, vibratória, né, como que vai ser esse adensamento, né. Isso tudo vai afetar nas questões de trabalhabilidade desse material, né, então a gente tem que ficar atento com isso, uma massa muito seca, né, dependendo da situação, a gente não consegue transportar nem, ejetar, né, esse material através, do bombeamento, né, numa mangueira, né, então o material, por exemplo, esse tipo de material a gente não conseguiria lançar aqui ou nessa calha, né, o material ele precisa de uma determinada consistência, uma determinada mobilidade para conseguir, ter eh eh, esse transporte, né, então são requisitos muito importantes a ser definido, é uma coisa que a gente precisa pensar, né, no momento de definir essa trabalhabilidade do material. Então um fator que eu já comentei, né, a questão, da, eh eh, dimensões da peça que a gente vai moldar, né, e a questão do espaçamento entre as barras, né. Então a gente tem, ah, as armaduras, né, aqui, né, dispostas, né, por exemplo, em uma viga, e aqui nesse trecho em específico, uma viga, um pilar, né, na verdade, a gente tem uma grande quantidade de armadura, um trecho, né, em que essa taxa de armadura é bem alta. Então nessa região, né, a gente precisa pensar, né, na questão, né, da trabalhabilidade do concreto, né. E um fator que vai determinar isso é a questão do diâmetro máximo do agregado, né, que vocês vão ver muito, né, a respeito disso, quando forem detalhar, né, ah, projetos de concreto armado. A gente precisa fazer a determinação desse diâmetro máximo, né, para definir o espaçamento entre as armaduras, tá. Isso é fundamental, a gente precisa permitir, né, que esse agregado passe entre as armaduras, né. É o princípio, né, que a gente precisa ter aqui como base. A forma também é importante, né, qual que é a dimensão desse elemento, né, qual que é a característica desse elemento, se é um elemento de fundação, né, ele é um elemento mais profundo, né, e a gente precisa certificar que o material ele está preenchendo toda a dimensão dessa forma, né. Então a gente precisa garantir isso, e isso vai afetar diretamente a trabalhabilidade, né, vai depender muito dessa trabalhabilidade. Bom, a gente tem os métodos de avaliação, para a trabalhabilidade, que é medida através da consistência, tá. E aí, não tem só esse método que é o ensaio de abatimento, né, que é o slope test, tem outros métodos, tá, mas eu vou focar mais nesse em específico. Ele está descrito na NBR NM 67 de 1998, tá, e a gente utiliza um tronco de cone vazado nas 2 extremidades. Na extremidade superior ele tem um diâmetro de 10, né, centímetro, e na extremidade inferior um diâmetro de 20. O que que a gente faz? Qual que é o procedimento? A gente coloca essa forma, esse molde em cima de uma placa metálica, em um local plano, vai preenchendo o essa forma em camadas, realizando a compactação, então a gente usa uma haste para fazer a compactação de cada camada, com determinado número de golpes,
Então, na primeira camada a gente faz essa compactação, na segunda e na terceira, tá? E aí, quando a gente tiver terminado, a gente realiza a retirada desse molde, né? E verifica a deformação desse molde em relação à altura do molde, né. Então a gente tem aqui, né, o material moldado dentro do molde, né, que tem uma altura total de 30 centímetros, e quando a gente tira o molde, ele tem a tendência de se deformar, né. E aí a gente quantifica, né, essa consistência, né, trazendo esse molde aqui do lado, né, do perfil, né, do concreto, da massa de concreto deformada, e mede, né, a diferença de altura entre o molde e o corpo de prova de concreto. Essa vai ser a medida de consistência, né, e a gente vai determinar se ele é muito consistente ou se ele é pouco consistente, tá. Ele é muito consistente quando ele se espalha muito, né, é um material muito fluido, né, e quando ele está mais seco, ele é pouco consistente, né. Então a gente fala também, tem essa relação também com a trabalhabilidade. Se ele está muito seco, fica mais nessa forma aqui inicial do corpo do molde, né, ele está mais sequinho, né, ele está mais coesinho ali, né, então ele tem um uma baixa, trabalhabilidade, tá. E se ele espalha, né, se ele abaixa bastante, né, ele tem boa trabalhabilidade, alta trabalhabilidade. Bom, mas aí depois a gente vai entrar em mais detalhes a respeito da a execução do ensaio em si, a gente vai falar muito desse ensaio, que é um ensaio bem fundamental para fazer o controle de qualidade do concreto. Bom, outra propriedade que nós temos é a cura, que na verdade não é uma propriedade, mas são medidas, né, para evitar a evaporação da água, da mistura, né, para a gente conseguir ter uma boa hidratação desse cimento, né, no processo de reação do cimento, né, e a gente conseguir um concreto de qualidade, tá. Então, são métodos que a gente utiliza, né, para evitar essa evaporação, né, e manter esse cimento hidratado, tá. Então a boa cura, ela sempre vai significar resistência mecânica, boa resistência mecânica à ruptura, boa resistência ao desgaste e boa resistência ao ataque de agentes agressivos, né. Então é um parâmetro fundamental que deve ser executado logo em seguida que a gente faz o lançamento do concreto. Assim que fez o lançamento, a gente já tem que começar a pensar no processo de cura desse material. Eh, e esse processo de cura, a gente tem várias medidas, tá? Aqui eu até mostro algumas, né, que é a aspersão de água diretamente no elemento, né, uso de lonas, né, a gente lança água por baixo e prega a lona por cima, né, para impedir, a evaporação dessa água, tá? Então a gente vai ver alguns aqui rapidamente. Bom, a cura, né, ela tem que ser feita assim que o concreto é lançado, como eu disse, né, e tem a questão, né, essa cura, né, tem a questão da ação do sol e do vento, né, que vai, eh eh, aumentar essa evaporação da água, né, que vai deixar, mais crítica esse processo de hidratação do cimento, né, e se a gente está tirando essa água, né, rapidamente desse processo de hidratação do cimento, a gente acaba gerando o fenômeno que é conhecido como a retração, né. Então, a gente assim que lança, né, vem aquele questionamento, né, "Nossa, mas por que que assim que eu lancei esse concreto aqui na minha laje, eu já estou vendo fissura?". É porque o concreto seu está tendo problemas de retração, a água está evaporando de forma mais rápida, né. E aí, em vez do concreto preencher ali tudo ali, né, se manter uniforme, ele está perdendo água, ele vai se retraindo, né, e aí vai começar a surgir essas trincas, essas fissuras, tá. Hã são fissuras bem pequenas, mas são fissuras bem desagradáveis, tá. O tempo de cura, tá, é algo que
é bem questionado, né, a pessoa pergunta bastante quanto tempo que deve se fazer esse processo de cura, né, e é uma questão em que a gente precisa avaliar a qualidade e a economia, né, porque se a gente for pensar muito na qualidade, a gente vai atrasar muito a nossa obra, tá. Então a gente tem que ponderar, né, claro que a gente não pode fazer uma cura muito rápida, muito curta, com um período muito curto, como também não podemos prolongar muito nessa questão da cura, né, senão a gente vai atrasar todo o nosso andamento da nossa obra, né, que a gente precisa de um determinado, do tempo de cura para iniciar o processo, né, se a gente está fazendo o processo de cura da laje, da primeira laje, para fazer da segunda, né, então, se a gente ficar muito tempo fazer a cura, a gente vai atrasar todo o cronograma da nossa obra, né. Então aí, segundo estudos, né, que fazem, essa avaliação, né, de qualidade e economia do processo de cura, o tempo mínimo aí para fazer esse processo é de 7 a 10 dias. Então, nesse prazo, quando dá mais ou menos esse prazo, a gente já pode tirar as escoras, tá, fazer a retirada dessas escoras. O tipo de cimento também vai, definir esse tempo de cura que está lá, né, bem atrelado com aquele tempo, de início de pega e fim de pega, né, então, eh dependendo do tipo de cimento, né, a gente vai aferir qual que é o tempo necessário para todas as reações químicas ocorrerem nesse cimento, né, e que a gente possa, já estar no fim, né, e já possa fazer a retirada, né, do material, das escoras, enfim. A geometria da peça, peças muito grandes, né, requer um cuidado maior, principalmente lajes, né, pisos, né, então, a gente tem que ter um cuidado maior com essas estruturas, com grande área exposta, né, principalmente ao sol e ao vento, né, que requer um cuidado maior nesse processo de cura, tá, que a gente tem aí uma tendência de perder, eh água muito grande, né, então o controle tem que ser grande, tá. E os fatores climáticos, né, a questão, né, de você estar fazendo a concretagem em um local frio, né, isso também pode gerar problemas, né, como também um local que tem um clima muito quente, muito um sol muito intenso, né, isso também vai prejudicar no processo de cura, tá. O processo de cura que a gente mais vê e mais utiliza, principalmente em lajes, é a irrigação, a expersão de água, né, que ela é a mais simples, né, justamente por isso. E ela é, hã, a irrigação contínua, né, da área em que exposta, né, do concreto ao tempo, né. Então a gente fica ali lançando a água naquele local, né, e aí essa aspersão ela tem o intuito justamente de cobrir toda essa região, né, impedindo que a água que esteja aqui na superfície, né, como mostra nessa imagem, se evapora. Então a gente cria uma como se fosse uma camada protetora ali, nessa superfície, impedindo que essa água ali, né, na parte superior aqui, evapore, tá. Então a gente faz isso em intervalos, frequentes, né, não tem um intervalo fixo para fazer isso, né. É claro que é importante que seja intervalos pequenos, não muito longos, tá. Tem o método de submersão, que é o método que a gente usa no laboratório, tá, ele é o mais ideal, é o mais, interessante de ser aplicado, porém, em obra é mais complexo, né, porque, se a gente for pensar em um laboratório, né, a gente está pensando na imersão completa de um corpo de prova em um tanque, né, e vai ficar ali, né, nesse processo de imersão, né, enquanto a gente tem uma peça real em campo, né, como que a gente vai emergir uma laje, né. Então, é algo um pouco mais complexo de se fazer, tá. Tem gente que enche a laje, deixa a laje cheia de água ali, não tem esse processo de irrigação, não é um processo de irrigação, é mesmo deixar a água ali, fazer uma poça mesmo ali que é ininterrupta, né. Aqui é uma
é uma irrigação que ela ocorre em intervalos, né, e não uma poça de água que fica ali continuamente, né. Então é um processo mais complicado, mas é uma cura que seria ideal. Tem também o recobrimento, né, que seria aí impedir a ação direta do sol, né, e aí a gente usa materiais para cobrir a superfície, tá, mas é um método muito falho, né, principalmente se a gente utiliza esses componentes, como areia, terra e sacos, né. Esse método, confesso que eu nunca vi, né, não é um método interessante de se utilizar para uma cura. E nós temos também o recobrimento com plásticos e semelhantes, essa daí é mais interessante, tá, e também a gente utiliza muito, principalmente quando a lagem ela é bem extensa, tá, e aí a gente consegue fazer, né, chegar próximo a essa questão da cura de submersão, né, então a gente lança a água aqui debaixo da nossa lagem e vem com a lona, então a lona ela vai impedir totalmente que essa água, evapore, né. Bom, a gente tem também a questão da conservação das formas, tá, porque a gente vê muito esse processo de cura em lajes, né, que é uma superfície maior. E quando, se trata de elementos lineares, né, de vigas e pilares, como que a gente deveria proceder? Porque a gente tem a forma ali totalmente cercando esse material, né. Então a forma, ela já vai ser um meio de cura, né, que ela vai impedir ali a evaporação dessa água, né. Então o que a gente precisa fazer é conservar a forma, a integridade dessa forma, para que não haja perda de água do concreto. Então, uma das providências que a gente deve tomar, né, é molhar essa forma, em intervalos frequentes, né, então, assim que for aspergir água na laje, por exemplo, lembrar de aspergir nas formas da biga e do pilar. Formas metálicas, a gente tem que tomar um certo cuidado, né, né, ficar fazendo esse lançamento aqui pode ser prejudicial, mas, verificar juntas, né, para impedir, a saída dessa água, tá. Aí utilizam esse processo de irrigação, também, recobrem toda a forma, né, ou até mesmo, né, depois de tirar a forma desse material, ao recobrir ele, né, para manter, né, continuar o processo de cura do concreto. Bom, a gente tem também um método de cura, por impermeabilização com pinturas, né, e a gente usa tintas, resinas e produtos asfálticos, né, isso principalmente em bases, né, a gente acaba usando muito isso. Aplicação de cloreto de cálcio, provoca a absorção da água no ambiente, mantendo úmida a superfície. Confesso que essa aplicação do cloreto de cálcio eu nunca vi na prática, mas é uma forma de se fazer isso, tá. Membranas de cura, né, que vai manter, a impermeabilização superficial do concreto por certo período de 3 a 4 semanas. Essa membrana de cura, tá, como essas outras aqui, né, como a impermeabilização em si, a gente precisa aplicar um dos métodos anteriores. Bom, aqui a gente, termina de falar a respeito das propriedades do concreto fresco e já começa a falar sobre o concreto endurecido. Então nós temos uma tabelinha com as características e propriedades desse material, após, né, o seu endurecimento, o que que ele precisa, quais requisitos que ele precisa ter, né, com relação o número típico, né, o valor típico dele, e também os aspectos e relações, tá. Eu não vou entrar muito em detalhe disso, depois vocês veem com calma a respeito, né, desses critérios, né, como densidade, absorção, dilatação, eh, condutibilidade do som, né, e por aí vai, resistência ao fogo, deformações, ruptura, resistência a agentes, eh a ação do clima, né, agentes químicos, né, corrosão das armaduras, né, eh, esses parâmetros aí, né, perceba que esses aqui, né, de corrosão, resistência a agentes químicos,
está bem relacionado com a durabilidade desse material. Bom, quando a gente fala em concreto endurecido, a gente já fala nas questões de resistência, né, desse material, né, que é uma das características fundamentais que a gente precisa avaliar desse material, né, após o seu endurecimento, tá? E é uma das coisas que a gente vai ver, que é a resistência à compressão desse concreto. O concreto, né, ele ele tem uma resistência à compressão bem apreciável, né, ele tem uma resistência à compressão bem elevada, e ela é superior a uma ordem de 10 vezes o valor da tração. Então o concreto, ele é muito bom na compressão, porém na tração ele é péssimo, né, ele é muito ruim. E a tração na flexão é igual a 2 vezes a tração simples, né. Então a resistência à tração na flexão é maior do que a tração simples. Isso é uma coisa interessante se observar. Isso também vai afetar na questão da aplicabilidade desse material, em obra. Por que que a gente não aplica apenas o concreto, né, o concreto dito simples, né, por que que a gente tem que inserir as armaduras, as barras de aço? Justamente para melhorar essa característica, de resistência à tração desse material, né, que a flexão, né, como a gente pode ver aqui, ela vai provocar tensão de compressão e tração. Então, como esse material é muito frágil, em relação à tração, ele vai fissurar todo. E quando a gente coloca, né, ele vai romper, não só ele não vai fissurar, né, ele vai romper diretamente, né, e quando a gente coloca as barras de aço, principalmente numa parte inferior aqui, né, onde ocorre a tração, a gente tem uma certa deformação desse elemento, dessa viga, e aí começa a surgir as fissuras até romper. Então isso é mais interessante, né, se a gente for pensar nas questões de segurança, né, de uma edificação, é é colocar essa armadura, né, para evitar esse tipo de problema. Imagina, se colocar um concreto simples, vai chegar a uma determinada carga que ele vai simplesmente romper, né, e não é interessante. A gente precisa de um determinado tempo, esse material ele precisa apresentar algumas deformações, algumas, informações para nos avisar que aquele material está começando a se comprometer com uma determinada carga. Bom, então, com relação à resistência à compressão, a gente tem a NBR 5.738 e a 5.739, que vai falar a respeito, do molde do corpo de prova, e o outro vai falar sobre a execução do ensaio de compressão. Então no Brasil, a gente normalmente utiliza corpos de prova cilíndricos, a gente usa essa máquina para realizar a aplicação da força. Perceba que a situação, né, o esquema aqui é bem similar ao que a gente viu, em cimento, tá. A ideia é bem análoga, tá. E aí a gente determina qual que é a carga crítica, né, a carga que leva à ruptura desse corpo de prova, vai ser a nossa carga para determinar a resistência de compressão do material. Nós temos também a resistência à tração, eh à compressão diametral, né, e a gente pode utilizar aquela mesma máquina que faz o ensaio de compressão nesse corpo de prova, porém a gente deita esse corpo de prova, né, aonde a carga vai ser aplicada aqui, na lateral do cilindro, né, provocando aqui, né, na sua seção transversal, uma tração, né, que a tendência de alongar essa peça, então provoca tração, né, esse ensaio de tração está descrito na NBR 7.222, tá, que é um método, elaborado por Lobo Carneiro. E a gente determina essa resistência através dessa formulação, né, a gente tem a carga dividido pela área da seção transversal. A área não, né, a gente pega 2 vezes π, né, de D e o comprimento do elemento. Bom, a resistência à tração na flexão, ela é descrita na NBR 12.140,
42, a gente tem, a gente elabora, né, a gente faz, né, na verdade, esse ensaio com um corpo de prova prismático, né, a gente coloca ele deitado, como se fosse uma viga, e aplica a carga, tá? Pode ser um ensaio de 3 ou 4 pontos, que seriam os pontos aqui onde nós vamos ter forças, né? Esses pontos aqui da base são pontos de apoio e a gente tem o ponto de aplicação da carga, que pode ser 2 ou 1 ponto, né? Então, por isso, né, que a gente tem ensaio de 4 e 3 pontos, tá? A gente pode também, em vez de usar uma máquina específica, a gente pode adaptar aquela máquina de compressão, né, usar um adaptador, né, para fazer esse ensaio, né, e a gente determina essa carga a tração na flexão através dessa formulação, a carga vezes o comprimento total da peça dividido pelo, pela altura da seção elevado ao cubo. A gente vai ter que de 10 a 15% da resistência à compressão através desse resultado. Bom, quando a gente, se a gente não tiver condições de fazer o ensaio, a tração do concreto, a gente pode obter, né, estimar essa resistência através do valor de resistência à compressão desse material, tá? Isso está lá descrito na NBR 6118, tá? Então a gente consegue determinar essa tração superior e inferior de acordo com a tração média, né, que é uma tração, né, que seria essa tração aqui, FCTM, né, que seria uma tração que a gente determina através do FCK, que é a resistência característica à compressão do concreto, tá? Então, guarde esse nome aqui, FCK, porque ele é um nome que vocês, a partir de agora, vão ouvir falar bastante. Bom, os fatores que vão influenciar a resistência mecânica do concreto vai ser a relação água-cimento. A gente vai ver que essa relação, até esse gráfico, a gente utiliza para fazer a dosagem em alguns métodos do concreto, tá? Então, a gente tem aqui a relação água-cimento nesse eixo horizontal e a resistência à compressão aos 28 dias. Então, de acordo com o tipo de cimento, né, a gente tem a definição da resistência, né, desse material conforme a relação água-cimento, tá? E essa relação água-cimento é inversamente proporcional à resistência à compressão do concreto, tá? Se a gente reduzir a relação água-cimento, a gente vai ter uma resistência maior desse concreto, né? E se a gente aumentar, a gente vai acabar reduzindo essa resistência. E esse gráfico aqui, né, com essas curvas, são as curvas de Abrams. Ou então, quanto maior for a idade do concreto, maior será a sua resistência, né? A gente viu essa relação lá em cimento, né? Que a gente tinha vários tipos de cimento, né? Várias curvas e várias resistências, tá? Então, aqui a gente tem a relação da resistência do concreto à compressão nos 28, com a compressão de 7 dias, de 3, de 7 com relação ao de 3, de 28 com relação ao de 3. Só um destaque que o FCK, né, que é a resistência à compressão do concreto, ele é dado como a distribuição normal, né, dos valores de resistência do concreto aos 28 dias, tá? A gente vai ver, vai conversar mais a respeito disso, tá? Então, a gente tem esses parâmetros aí, essas relações entre essas resistências. Outro fator que vai influenciar na resistência mecânica é o grau de hidratação, né? Então, quando a gente tem o fenômeno de hidratação do cimento, né, os cristais originados, né, constituem um sólido resistente, né, que é chamado de geossilicato de cálcio hidratado. A gente viu isso, né, que vai ser através dele que que impede a hidratação e depois permite, né, a reidratação do grão do cimento, e aí depois ele começa a criar fincos, né, e agulhas em seu entorno que começa a se travar
travar com outros grãos e assim criar, né, um sólido mais resistente, tá? O volume do produto de hidratação pode ser 100% maior que o volume do sólido de cimento antes da hidratação, né, uma informação bem importante, né, antes da hidratação a gente tinha essa configuração, né, esse cubinho menor aqui, né, e aí depois de cerca de 4 semanas, né, com 60% do cimento hidratado, a gente já tem esse terceiro, cubo aqui, né, já preenchendo boa parte aqui do cubo maior, e com todo o cimento hidratado, a gente já tem toda a expansão desse grão, com o fenômeno da hidratação. Então, os fenômenos que conduzem o endurecimento provocam o entrelaçamento dos cristais, né, era cristais, essas pontiagudas que eu falei, que vão se expandindo dentro dos limites da pasta conforme a hidratação evolui, tá? Então ele vai se intercalando, ele vai criando uma expansão entre esse material, né, e vai se tornando mais resistente. E por isso, né, que a hidratação é um processo que deve ser cuidadoso, né, por isso que o processo de cura, ele tem que ser eficiente. Bom, outros fatores que vão influenciar a resistência mecânica do material é a forma e a graduação dos agregados. O diâmetro máximo vai impactar nessa questão da resistência mecânica, né? Como eu disse para vocês, o agregado graúdo é que vai dar essa característica de resistência à compressão do concreto, a granometria, tá, disposição desses grãos, né, como eu disse, se a gente tiver, grãos de tamanho muito grande, né, a gente vai ter a segregação e vai reduzir a resistência desse material. A forma do grão, né, isso também vai impactar, né, para que a gente possa ter um rearranjo ali do material de forma, compacta, né, para a gente para que se possa ter essa distribuição melhor das tensões, tá? E também a questão do tipo do cimento, né, a gente viu que o tipo de cimento, né, para cada cimento a gente tem uma classe de resistência, né, e isso vai afetar diretamente na resistência do concreto, né. Então aqui está a porcentagem, né, da resistência em 360 dias, né, para as idades, né, dos tipos de cimento que nós temos. Bom, aqui outro fator que vai influenciar também na resistência é a questão do tipo, né, da forma e da dimensão dos corpos de prova, tá? A gente percebe que corpos de prova cilíndricos de 15 por 30 têm valores aí médios de 1, né, coeficiente de correção 1, ou seja, não tem um coeficiente de correção a respeito, né, da resistência desse concreto, né, por isso que a gente acaba utilizando ele aqui no Brasil, né, com maior frequência, tá. Na eh, Como posso dizer, na Europa, né, eles têm essas tabelas com essa descrição, né, com essas especificações para cada um desses formatos de corpos de prova que podem ser utilizados por lá, né, porém tem que ser aplicado o coeficiente de correção conforme a dimensão desse corpo de prova. Um outro fator que influencia, que vocês vão ver bastante, principalmente em estrutura de concreto armado, é a questão dos agentes ambientais. Ah, o meio em que esse material está inserido vai ser impactado, né, pelos agentes agressivos, tá? Então, a NBR 6118, ela traz essas tabelas, trazendo a classe de agressividade ambiental, né, com a relação de gravidade, de agressividade desse meio, né, que vai de fraca a muito forte, o tipo de ambiente, né, que se enquadra nessa classe e os riscos à deterioração desse material de insignificante a elevado, né. Então, se essa estrutura está muito próxima a à beira-mar, é algo crítico, né, é uma
agressividade muito forte, no setor industrial também, né. Então a gente precisa ficar atento a isso aí, porque isso vai afetar, vai reduzir na resistência do concreto, tá. E também a gente tem, a relação água-cimento afetando, na resistência desse material. Então, traz uma tabela com as classes de resistência, né, a limitação da relação água-cimento e também da resistência do material, tá. Essas classes de cimento aqui, né, é um C com, um valor em seguida, né, que pode ser 20, 25, 30, 40, 50, 55, 60, né, até, C90. Esse número, ele representa a resistência do concreto, né, o seu FCK, né, a sua resistência, de compressão característica, né. Então, o C representa o concreto, então, eh eh eh, nós temos a classe, né, do concreto de acordo com a sua resistência característica, o seu FCK, tá. Essa resistência é dada em MPa. Então, por exemplo, um concreto C20, ele tem uma resistência à compressão característica de 20 MPa. Bom, os fatores que vão influenciar no resultado do ensaio, né, de compressão, vai ser a duração da carga, o estado da superfície de contato do corpo de prova com os pratos da máquina de ensaio, porque a gente precisa garantir a regularidade dessa superfície para que a carga seja uniformemente distribuída ali na área, a influência do atrito na superfície de contato, o teor de umidade nos corpos de prova, tá? Isso vai afetar nos resultados desse ensaio. Bom, eu não vou entrar aqui no ensaio em si, depois a gente vai falar mais especificamente desse ensaio, aplicando a questão da dosagem, tá? Então, a próxima aula vai ser a respeito da dosagem, dos métodos, e aí a gente vai criar, né, o nosso traço para o nosso concreto para a gente avaliar no nosso ensaio. Então, até a próxima aula.